Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar a você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o teu comentário e a participar compartilhando o nosso material com outras pessoas. Esse canal que tem o objetivo de convidar a classe dos professores para a participação no debate público. Nós, professores, precisamos entrar no debate público. Afinal de contas, nós somos a voz dessa grande massa de pessoas que dependem da escola pública. E nós precisamos ter voz, para que a escola pública tenha voz e para que essa grande massa de pessoas que participam da escola pública, que essa grande multidão tenha voz também. Então é importante a valorização do professor e é importante a valorização da escola pública. Então você, que aí é professorinha da creche, você que dá aula para crianças, você que é professor do ensino fundamental até o ensino médio, do jardim de infância até o ensino médio, faça a tua live. Sobretudo se você for professor da escola pública, tão sofrida, tão solapada, e hoje tem gente querendo solapar ainda mais a qualidade da escola pública, nessa política neoliberal guedista. Fiquem atentos, ok? Eli Vasconcelos escreveu um livro chamado Crônicas, Poesias e Heresias. Vá ao Google, descubra lá o site da Amazon e procure essa obra. Ela é muito boa. Mas esqueci também do outro objetivo do nosso canal. Nosso canal também tem um outro objetivo importante, que é combater o pensamento binário nas redes sociais. Sabe aquele pensamento binário que entende que você tem que ter um inimigo para chamar de seu? Então, o pensamento binário agora escolheu um inimigo da vez. Quem é o inimigo da vez do pensamento binário, sobretudo de extrema-direita agora? É Joe Biden. Ele ganhou do santo Donald Trump. Então, se ganhou de Donald Trump, é inimigo da nação. Mas agora eles já escolheram um outro substituto. Vladimir Putin. O autoritário Vladimir Putin. Escolheram um outro agora. Então, é o pensamento binário. Tem que ter um inimigo e um grande amigo para chamar de seu. E o resto, ninguém vale nada. Então é isso. O tema de hoje é Malafaia e a protestantização do mundo. Eu recebi uma live do senhor Silas Malafaia e ele, antes das eleições, evidentemente defendendo ali os seus candidatos, mas o que me incomoda às vezes, e se eu não falar, eu fico incomodado porque dá a impressão que a gente é otário. Né? O cara fala algumas coisas e dá a impressão que nós somos otários. Eu poderia até ficar quieto, mas eu tenho pessoas da minha família que frequentam as Assembleias de Deus. Deve ter gente também da minha família que frequenta a igreja de Silas Malafaia. E eu gosto muito desse pessoal, né? Dessa gente. É uma gente de muito boa vontade que frequenta igrejas evangélicas. Então, algumas coisas que ele fala, não é que elas sejam mentira no sentido fático da coisa. É que algumas coisas são faladas como verdades de fetiche, para encobrir vários outros âmbitos da verdade. Então, eu vou falar algumas coisas hoje em uma primeira parte de um vídeo que ele gravou antes das eleições, e depois eu vou falar, talvez em uma segunda ou em uma segunda e terceira parte. Então vamos lá. Malafaia e a protestantização política. Ele falou nesse vídeo o seguinte: Deus e a sua palavra não se excluem do processo político. Do ponto de vista da luta pela hegemonia, porque política é luta pela hegemonia, é luta entre grupos sociais, que Marx chamou de lutas de classe. Então, vários grupos lutam pela hegemonia. E quem é religioso, quem é cristão, costuma também lutar pela hegemonia política. Mas se do ponto de vista político, Deus e a sua palavra não se excluem do processo, eu preciso entender também que se a questão é essa, também o candomblé e a mensagem dos orixás também não se excluem do processo político. Porque alguém poderia dizer assim, não, mas a igreja
evangélica ou os cristãos têm muito mais participação na história do que quem é do candomblé, quem é da Umbanda, quem é da Quimbanda. Bom, do ponto de vista da cidadania, isso não dá mais direitos a quem é cristão que quem é do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, de que quem é ateu ou quem adora o capeta. Do ponto de vista da igualdade, da isonomia cidadã, quem adora Jesus e quem adora o rabo do capeta tem os mesmos direitos. Então, se em política a palavra de Deus é a Bíblia, entre quem é do candomblé, a mensagem dos orixás é a verdade. Eu estou falando isso ironizando, porque, do ponto de vista das leis da República, não há nenhuma decisão política que pode ser tomada em nome da Bíblia, ou em nome do Corão, ou em nome dos orixás, ou em nome do Bhagavad Gita, e coisas do gênero. Mas eu reconheço, sim, que a tradição cristã ela faz parte do nosso patrimônio histórico. Da mesma maneira que as religiões de matrizes africanas também fazem parte do nosso patrimônio histórico. Basta ir ao Pelourinho e visitar o Memorial das Baianas, visitar a estátua da mulata do Acarajé, que, aliás, um fanático jogou fogo há pouco tempo. Basta ir ao bairro Vermelho de Salvador para ver lá uma grande estátua de Iemanjá. Basta ir na Lagoa do Abaeté e ver lá aquelas grandes estátuas, né, dos orixás. Basta ir ao Centro de Mãe Menininha, lá de Salvador, que também faz parte do patrimônio histórico. Assim como se você for a Paris, você vai ver lá a Catedral de Notre-Dame. Se você for a Sevilha, você vai ver a Catedral de Sevilha. Se você for à cidade do México, você vai ver a Catedral da cidade do México. E se você for à Volta Redonda, em frente à rodoviária, você vai ver uma igreja chamada Igreja Assembleia de Deus, que eu, inclusive, frequentava quando era criança, que é tombada pelo patrimônio histórico. Porque o cristianismo faz parte do patrimônio histórico da humanidade, assim como as religiões de matriz africana no Brasil também fazem parte do nosso patrimônio histórico. Agora, isso dá a uma delas o direito de interferir no processo político e republicano porque a palavra de Deus diz ou porque os orixás falaram? Não. Está errado este pensamento. Outra coisa que ele fala é que o Estado é laico, mas não é laicista. Depende. Tem lugares do Estado que são laicistas, sim. O Estado te dá, ou seja, os direitos das leis do nosso Estado dão a liberdade religiosa para todos. Então, neste pormenor, o Estado não é laicista. Mas as decisões da República, as decisões da gestão pública não podem ser pautadas nem pelo que Jesus falou, nem pelo que os orixás falaram e nem pelo que o capeta falou. Porque na nossa Constituição não tem Deus, não tem diabo e não tem capeta. E não tem os orixás também. Então é muito importante dizer isso. Outra coisa que ele falou, vou provar. Eu até tremi quando ele falou isso, né? Vou provar que política e religião se misturam. Até tremi de medo quando ele falou isso. Falei, aí vem bomba. Aí ele fez uma pergunta, ele falou assim, qual é a mais importante tradição do mundo ocidental? Como se tradição e política fossem sinônimos. Tradição são valores que passam de geração para geração. Isso sempre ocorreu nas civilizações. Mesmo antes de existir política, porque política foi inventada pelos gregos. Mas antes dos gregos existirem, já haviam tradições, que são valores que passam de geração para geração. E ele diz, qual é a mais importante tradição do mundo ocidental? Como se a religião cristã fosse o valor principal do mundo ocidental e se isso desse à tradição cristã privilégios
prerrogativas políticas que as outras religiões, que não são tão importantes assim, não têm. É isso que ele está falando. Se a religião cristã é a mais importante do Ocidente, então ela deve ter prerrogativas no Estado sobre as outras. Não, está errado. Está errado. A cidadania de um Estado democrático não é um massacre de uma maioria sobre uma minoria. Não é essa a proposta cidadã igualitária de um Estado democrático. E essa pergunta que ele faz depende muito. Qual é a mais importante tradição do mundo ocidental? Depende. Do ponto de vista moral, é a cultura judaico-cristã. Mas do ponto de vista da política, quem inventou a política foram os gregos, antes do cristianismo. Quem inventou os primeiros conceitos de política? Quem inventou os primeiros conceitos de cidadania foram os gregos. Não foram os cristãos. E os gregos não eram cristãos. Quem inventou os primeiros conceitos de filosofia? Que depois os pais da igreja vão utilizar a filosofia para explicar as doutrinas de Jesus. Quem inventou a filosofia? Foram os gregos. Quem inventou a cidadania? A democracia. Quem inventou a primeira democracia do planeta? Foram os gregos, não foram os cristãos. Quem inventou a primeira república? Foram os romanos. Então, do ponto de vista da moral, sim. Do ponto de vista de todos esses valores que eu falei, não. Muito embora depois os cristãos e todos os outros povos vão beber nessa fonte. E outra coisa, do ponto de vista da lei também não. Porque não é a lei de Moisés a lei que mais influenciou o mundo ocidental, e sim a lei romana. Não foi a lei de Moisés. Do ponto de vista moral, as leis de Moisés têm muita participação, sim. Mas do ponto de vista da legalidade, do legalismo, foram os romanos que nos trouxeram as grandes referências legais. Então a cultura judaico-cristã, a cultura ocidental, é uma cultura clássica judaico-cristã e greco-romana. Então os cristãos têm muita participação? Tem. É a mais importante tradição? Boa discussão. E não é curta essa discussão, mas é uma boa discussão. E eu sou suspeito, né? Porque eu sou cristão. Então, estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo, né? Porque eu também creio que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, né? Mas sou eu que creio. Eu não posso impor isso às pessoas. Então, vamos lá. Então, outra coisa que ele falou, vem do cristianismo os direitos humanos. Mentira. Mentira. Isso aqui ele sabe que é mentira, a não ser que ele seja muito translocado, né? Não veio do cristianismo os direitos humanos, não. A Bíblia é um livro que de Gênesis a Apocalipse fez parte de uma tradição teocêntrica, que vai principalmente até a Idade Média. Então, a tradição teocêntrica vai até a Idade Média. Quando entra o Renascimento, nós começamos a mudar os valores culturais para o antropocentrismo. E no antropocentrismo, o homem passa a ser o centro, considerado o centro dos valores culturais. Aí, neste interim, entra, por exemplo, personagens como Maquiavel, separando o Estado da Igreja. Separando, ou seja, a política da religião. Ele vai analisar a política como ela é, do ponto de vista humano. Então, para que os direitos humanos fossem criados, foi necessário primeiro que as pessoas mudassem os conceitos míticos teocêntricos para os conceitos humanísticos e antropocêntricos. Aí há um precedente de abertura humanística para que os direitos humanos viessem a ser construídos no futuro. Primeiro, como uma referência dos direitos do homem e do cidadão no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Depois, esses valores humanísticos da Revolução Francesa vão ser recuperados em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não veio por influência do cristianismo. Claro que o cristianismo, através do amor, da ideia do amor, do perdão, ele ajuda a suavizar as relações. Agora dizer,
Eu até vamos admitir que o cristianismo teve participação no pensamento humanístico. Agora, dizer que vem do cristianismo os direitos humanos, sem chance, né? Lá na tua igreja, lá na igreja do Silas Malafaia, isso até cola, né? Mas para cima de mim, né? Não dá, não rola. Então, vem do cristianismo também a proteção à mulher, concordo, até a página B, né? Porque as bruxas que foram queimadas pelo cristianismo durante a Idade Média, as pessoas que morreram nas fogueiras da Inquisição, o catolicismo e o protestantismo que assinaram embaixo em relação à escravidão, que perguntavam, mas será que esse povo tem alma? Porque perguntavam se os índios, se os negros tinham alma. E vocês já leram sobre a brutalidade que era o tráfico negreiro? Da África para as Américas? Do Sul, endossado, né? O tráfico negreiro na América do Sul, endossado pela Igreja Católica, e na América do Norte, endossado pelo protestantismo. O massacre que os protestantes, os cristãos, fizeram em relação aos índios, em nome de Jesus, sob o pretexto que estavam levando civilização cristã para os povos. Então, os cristãos promovem a vida? Promovem. Historicamente, até a página B. Né? Vamos falar as coisas. Está vendo como é que às vezes as pessoas falam as coisas, mas de uma certa forma encobrindo outras, né? Então vamos falar da história, mas o cristianismo é uma grande religião e um grande patrimônio histórico da humanidade, com erros e acertos. A religião afro-brasileira é um grande patrimônio histórico da nossa cultura, com seus erros e acertos. Ok? Então vamos lá. Em termos históricos, qual religião matou mais? Eu sei quais são as que mataram menos, né? As que mataram mesmo foi o kardecismo, né? Talvez o candomblé, mas o cristianismo, não sei, né? Não sei. O que você acha? Então vamos lá. Outra coisa que ele fala. O paradigma do mundo ocidental é judaico-cristão. Mentira. Depende. Do ponto de vista moral, sim. Do ponto de vista da lei, nós temos uma influência muito mais romana. Do ponto de vista da política, da cidadania, da ciência. Aliás, episteme é a palavra grega que deu origem à palavra episteme em termos de ciência. Episteme quer dizer ciência. Para os gregos, a ciência era um pensamento racional que pensava política, que pensava filosofia. Depois, esse pensamento racional vai ser transformado em investigações científicas. E os gregos inventaram também a lógica, a razão, que depois vai ser utilizada pelos teólogos para dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, qual é o paradigma mais importante do Ocidente? Depende, não é só o cristianismo, não. Mas eu, como cristão, vou sempre puxar a sardinha para o meu lado. Agora, gente, menos. Outra coisa que ele fala. Se tirassem o cristianismo, isso aqui viraria uma sociedade de bárbaros. Opa! Então o Japão é uma sociedade de bárbaros, né? Porque o Japão quase não tem cristãos. Então o Japão é uma sociedade de bárbaros. A China, com todo o problema que tem, é uma sociedade de bárbaros. Porque a China não é orientada pelo cristianismo. Bom, então Cuba é uma sociedade de bárbaros. Aliás, foi bom falar de Cuba. Você sabia que hoje Cuba praticamente não tem problemas de direitos humanos? Tem gente que fala que tem cubano atravessando o mar a nado para chegar nos Estados Unidos. Gente, para. Cuba hoje dá até passaporte para a pessoa viajar para outros países. Eu que conheço trocentos países do mundo, exagerei um pouquinho, não são trocentos não, tá? Só 11. Mas eu já viajei com cubanos, fazendo turismo. Só que eles têm um tempo para voltar. Mas Cuba hoje tem propriedade privada,
dá passaporte para as pessoas irem para outros países. Tem classe média em Cuba. Mas os Estados Unidos, de raízes protestantes, têm problema de direitos humanos lá em Guantánamo. Você sabia disso? Não sabia? Você está sabendo disso nesse vídeo? Oh, que privilégio, que privilégio. O Vietnã comunista, né, que é partido único, segundo pesquisas, é o povo mais feliz do mundo com seus governantes. E a Rússia, que se transformou de comunismo para capitalismo, hoje tem um ditador que mata adversários políticos, que prende adversários políticos, que prende testemunha de Jeová. A minha esposa é testemunha de Jeová. E de vez em quando ela fala daqui da perseguição dos irmãos lá, numa sociedade capitalista. Capitalista ou capitalista? Então, menos, né? Não é ser ou não ser cristão que torna uma sociedade bárbara ou não. Outra coisa que ele fala, a esquerda quer mudar o modelo judaico-cristão pelo modelo humanista-ateísta. Bom, em primeiro lugar, eu acho que ele não sabe o que é esquerda. Porque o sentimento de esquerda, a ideia de esquerda, começou na Revolução Francesa, quando nas Assembleias Gerais, aqueles que eram a favor da Revolução se sentavam à esquerda do rei. E aqueles que eram a favor de uma continuidade do regime monárquico, ou pelo menos que queriam mais conservadorismo, se sentavam à direita do rei. Então a esquerda ficou com essa pecha de quem quer mudanças, transformações, mais igualdade em relação à cidadania por causa da Revolução Francesa. Então, ser de esquerda não tem nada a ver com ser comunista ou ser marxista sempre. Inclusive, tem uns nomes aqui, Lula faz parte de uma tradição de esquerda no Brasil. É católico. E o governo Lula nunca chegou sequer perto de qualquer ideia socialista. Muito pelo contrário. Quem mais lucra no capitalismo financeiro do mundo hoje são os banqueiros. E em que governo os banqueiros mais ganharam dinheiro? No Brasil? Hein? Foi no governo Lula. Ciro Gomes é um homem de centro-esquerda, católico. Marina Silva, evangélica, da religião do Silas Malafaia. E quem mais coopera também para a humanização do pensamento religioso hoje, sabe quem é? Desde o início do século passado, é a teologia, influenciada por Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, que com certeza seu Silas Malafaia já ouviu falar. Eu não sei se eu já frequentei, quando fazia filosofia, no Bennett, eu frequentei algumas aulas, algumas matérias com o pessoal da teologia. A teologia de hoje, que é ensinada academicamente, não tem oração na sala de aula, não. A Bíblia não é tratada como a palavra de Deus, não. É tratada como um livro de literatura. Importantíssimo, né, para quem quer conhecer a teologia. Mas a teologia não é tratada do ponto de vista religioso clássico, como o seminário que eu fiz e como o seminário que o Sr. Silas Malafaia deve ter feito, não. Aliás, eu conheço pessoas que entraram em faculdade de teologia hoje e saíram praticamente ateus, saíram céticas. Então, hoje, a teologia também humanizou o pensamento, inclusive religioso, inclusive teológico. Isso não é prerrogativa do pensamento. Então, antes de criticar o marxismo, critica a teologia, que hoje em dia está cada vez mais humanista. Ora, como diz o Paulo Giraldelli, ora bolas. Né? Aliás, prega o evangelho, em vez de ficar se metendo em política, porque aí as pessoas vão, né, se converter à tradição cristã do ponto de vista moral. Então, a teologia faz isso também. Outra coisa que ele fala, a Revolução Marxista matou mais de 100 milhões de pessoas. E o cristianismo sempre foi amor e paz. Glória a Deus, aleluia, né? O cristianismo sempre foi amor e paz, né?
que matava as bruxas, né? Porque tinha que matar, porque afinal de contas, as bruxas eram do capeta, as mulheres que eles chamavam de bruxas, né? Entre os povos que eles conquistavam, que eram as mulheres que tinham uma liderança entre os povos, que faziam determinados chazinhos curandeiros para curar as pessoas. Aí fizeram o caldeirão da bruxa. Essa bruxa representava as mulheres das tribos que eles matavam, queimavam na fogueira, né? Em nome de Jesus. Quer dizer que foi só o marxismo que matou gente na história? Porque o marxismo, pelo menos, é ateu. Mas e eles que matavam em nome de Jesus, em nome do amor? E a escravidão do continente americano, na América do Sul, escravidão endossada pelo catolicismo, escravidão endossada na América do Norte pelo protestantismo, e aquela brutalidade toda, e as chicotadas, e os índios massacrados aqui, massacrados nos Estados Unidos em nome do protestantismo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, quem matou? Já que é para deixar de ser de esquerda porque a esquerda matou, então, gente, mete o pé da tua igreja evangélica, mete o pé da tua igreja cristã. Porque o cristianismo matou gente pra caramba, ok? E agora a discussão é assim, ó. Não, o cristianismo é pior porque matou mais. Que isso, rapaz? Cristianismo que é legal, só matou 100 mil. Só matou 500 mil. A tua religião não, a tua matou milhões. Que discussãozinha de jirico, né? Brincadeira. Outra coisa que ele fala, os marxistas não conseguiram na violência, agora não querem influenciar na cultura. Não, do ponto de vista da luta pela hegemonia, tranquilo. Tranquilo, não há nenhum crime nisso. Nenhum crime. Agora, como eu disse, nem sempre ser de esquerda é ser marxista. Isso é falta de conhecimento, inclusive histórico. Outra coisa que ele falou é a reforma protestante que fez a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Primeiro, um preconceito contra o mundo medieval. O mundo medieval preservou, inclusive, a literatura que nós hoje chamamos de Bíblia. Se não fosse o mundo medieval para preservar a literatura da cultura judaico-cristã nos mosteiros, hoje nós não teríamos Bíblia, não teríamos muitos textos de Aristóteles e de vários pensadores e políticos da antiguidade, grega e romana. Ok? Então, esse preconceito contra a Idade Média é meio démodé. E a outra coisa que ele fala, a passagem... A Reforma Protestante fez a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Bom, e Maquiavel? Bom, muitos pensadores dizem que essa passagem do mundo medieval para o mundo moderno se dá principalmente com as grandes navegações. E as grandes navegações são feitas a partir de nações católicas, principalmente Espanha e Portugal. A Itália também participou desse processo, mas as nações protestantes vão conquistar os mares depois. Quem abre essas portas para o mundo moderno a partir das grandes navegações foram as nações católicas. Outra coisa, Maquiavel é um outro autor que faz parte, a sua crítica faz parte de uma passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Por quê? Porque ele faz uma crítica política separando a crítica racional da religião, do mítico. O príncipe, ele procura desnudar o príncipe das influências, das supostas influências e alegações religiosas, porque diziam que o príncipe era o príncipe, porque os deuses haviam escolhido. Não, ele faz essa separação. Isso também é passagem ideológica do mundo medieval para o mundo moderno. Outra coisa, Galileu Galilei faz a passagem do mundo medieval para o moderno no século XVII a partir da ciência experimental. Num mundo francês, ou seja, no mundo italiano, que ainda não havia sido conquistado pelo protestantismo. René Descartes, na França,
faz a passagem do mundo medieval para o mundo moderno através do racionalismo cartesiano. A filosofia moderna é cartesiana, onde ele, a despeito do que era na Idade Média, onde as pessoas diziam que a Idade Média ficou o tempo todo praticamente discutindo a questão da razão e da fé. Mas Maquiavel diz que a imortalidade da alma e a existência de Deus poderiam ser provadas pela razão. Então, como estudar o mundo ocidental sem entender o cristianismo? Bom, não dá para estudar o mundo ocidental sem entender o marxismo, sem entender Sartre, Simone de Beauvoir e seu ateísmo, sem entender Freud e a invenção da psicanálise, sem entender o movimento feminista, sem entender o movimento LGBT, sem entender o ecologismo. Todas essas coisas fazem parte da cultura ocidental. A cultura ocidental não é só a antiguidade greco-romana e judaico-cristã. A cultura ocidental continua o seu movimento dialético. Da próxima vez eu vou falar mais. Ok, galera? Vocês são do coração.